Seja muito bem-vindo a mais um Pastores Respondem. Esse programa Chuchu Beleza, onde dá respostinhas rápidas para perguntas curtas que vocês mandam no nosso Instagram, mas agora em 3 pessoas. O Pastores Respondem é só um pergunte ao pastor, onde eu chamo ajuda. Para não ficar só minhas ideias malucas no YouTube e ter outras ideias malucas além das minhas. Estou com o Guilherme Nunes, mais uma vez. Fala pessoal, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, finalmente. E o maravilhoso Pedro Marconda. Fala galera, muito bom estar aqui respondendo suas perguntas e muito bom também estar com vocês dois nesse time aí de pastores que respondem perguntas na internet. Um excelente time para se estar, convenhamos. Viu o pastor que deixou a carta antes de morrer dizendo que ia ressuscitar à meia-noite? Eu vi agora essa notícia. Rapaz, eu vi. Tu que é o continuista aqui da roda, eu não sei o que tá falando, né? Você explica isso, explica aí, Guilherme. Toda marmota que acontece aí no mundo joga no continuismo. vira culpa do Guilherme. Não, vira culpa do Guilherme. Te vira. Cara, todo o uso da nossa fé, ele se baseia na vontade de Deus e isso precisa ser pesado não só com o que vem a mim, mas a minha sabedoria comunitária. E não só isso, mas saber se esse é o padrão que funciona ou esse é o padrão das curas dentro do Novo Testamento. Quando você morre, olha, não ore por mim porque eu vou ressuscitar. Mas isso não faz sentido dentro do padrão que nós vemos e também dentro daquilo que se fala de certeza da fé. A certeza da fé não é um tiro no escuro. A certeza da fé ela sempre é acompanhada com se essa for realmente a vontade de Deus. Então, a maneira que as impressões de Deus, eu como continuista, chega a mim, ela nunca pode ser recebida no preto e no branco da mesma forma que as escrituras chegaram a mim. É por isso que Paulo vai falar com relação à profecia. Pesem a profecia. E ele não só vai dizer para pesar, ele vai dizer para reter o que é bom. Ou seja, por que eu vou reter algo que é bom de uma profecia? Eu não deveria receber tudo, é porque Paulo está nos ensinando a ideia do discernimento espiritual. Então as coisas que chegam a mim como continuista, que são impressões de Deus, elas serão pesadas e elas não serão colocadas num nível de convicção tão objetivo como da Escritura. E assim o meu caminhar vai ser, se essa for a vontade de Deus, se for isso que for acontecer, se não, amém, ele vai ser glorificado da mesma forma. Então é mais ou menos assim que eu vejo. Então, tá bom. Deixa na conta do Guilherme isso aí. A galera acha que é assim, né? Ah, o que é que você pensa das posições do fulano? Eu sei lá, cara. Não tem jeito. Vive me perguntando o que o Iago acha disso, cara. Eu faço os vídeos aí. O que o Iago acha disso? Agora eu virei pai, né? Virei balizador da... Tem que perguntar o contrário. Quando eu falo uma coisa, o que é que o Guilherme pensa disso? Exatamente. É para o Guilherme que eu ligo quando eu tô com dúvida. Sermão de domingo, vai, não poucas vezes. Ei, Guilherme, aqui, tu acha que tá certa essa tradução aqui e tal? Ele tá tudo errado, Iago, seu burro. Ixi, eu falo isso mesmo, cara, que viagem. O que vocês acham de demônio territorial? É só pro Guilherme essa pergunta Cara, hoje, né? é só sobre, né, coisa do... Não, mas eu acredito, demônio territorial, não sei. A Bíblia fala do demônio, né, de Satanás como alguém que olha pro mundo como um território, digamos assim. Tanto no relato de Jó, né, onde ele vem por rodear a terra, né, então parece que ele tem a terra como um território físico sobre o qual ele se impõe. Você tem, no relato de Daniel, uma ideia que parece territorial ali, você tem o príncipe da Pérsia, né, então você parece que tem um principado, uma autoridade que se impõe sobre a Pérsia. E em Efésios tem a ideia de uma autoridade que está no ar, né? Que está acima. Agora, a gente tem dados muito incipientes para poder criar toda uma teologia dos demônios territoriais. Nesse território, o demônio é esse. Nesse território, o demônio é aquele. E a gente fica identificando isso a partir do relato dos próprios demônios. Porque geralmente é assim que funciona. Você descobre quem são os demônios e faz entrevista com o demônio no culto. E eu acho que isso não é um método teológico muito saudável. E achar que o Espírito Santo revela qual é o demônio daqui, não sei o quê, eu acho isso muito complicado. Eu acho que angelologia, demonologia, são matérias que a gente acaba especulando demais o que é desnecessário. Então a gente não precisa saber qual é o demônio da região, ou se tem um demônio da região, ou se cada região tem um demônio ou castas de demônio. A gente tem que ter jejum e oração para se opor às ciladas do maligno, viver em santidade, para fugir do que é a atuação do diabo e expulsar demônios se eles se manifestarem, né, através do poder de Cristo Jesus. Agora, ficar nessa sanha de tentar descobrir quais são as castas, eu já fui de igreja que tinha isso. Aí vocês falavam o nome de tudo que era demônio, que você inventava. Basicamente é pegar nome de divindade de religião afro, né, e transformar em demônio. Aí você fala lá, tem a pombagira, aí tem 7 pombagira. Tem a pombagira rainha, pombagira 7 saia, pombagira menina, sabe? Aí você vai criando todo um negócio e isso é loucura. Pombagira menina, cara. Não, cara, você não sabe de onde eu vi. Era uma loucura, cara. A Bíblia não ensina nada disso. Como é que a gente luta contra o diabo? É com a armadura de Deus. É o evangelho da paz, é a palavra, é a oração. Como é que a gente expulsa o diabo? Tem que fazer entrevista? Tem todo um negócio espiritual que você tem que saber? Não, é jejum e oração. Demonologia é mais simples do que parece. Claro, existem muitos mistérios no mundo espiritual e a nossa curiosidade acaba não saciada se a gente
gente quer saciar todas as curiosidades sobre o mundo espiritual, a gente vai acabar especulando muita coisa. Mas como é que a gente se opõe às ciladas do maligno? Vivendo em santidade e expulsando o capeta em jejum e oração. Isso. Você fala uma palavra aí, que nesse caso se aplica muito bem, que é a especulação. Sim. Vamos dizer que o diabo tem uma estratégia de mandar certo demônio pra determinada cidade, país, lugar. A gente pode especular sobre isso. Não vejo um problema de você, talvez haja um demônio específico pra esse local. Mas o problema, como o Iago tá falando, é a prática disso, né? A gente não sabe que demônio é esse, a gente não sabe qual é a abrangência do território que ele tá demonizando, né, e atuando. E aí, qual é a prática? Será que a gente agora vai ter que fazer estratégias de batalha espiritual pra aquele lugar, porque aquele lugar é daquele demônio, e aí quando eu mudar de bairro, de cidade, eu preciso de uma outra estratégia, e eu preciso ir orar nos postes da cidade, nas placas da cidade, como o pessoal faz. O problema é a prática. A cidade. Né? O problema é a prática. Eu já vi gente ir no helicóptero jogar óleo ungido sobre a cidade. Então se perde muito tempo nesse tipo de batalha espiritual de uma prática de demônios territoriais. Então o meu problema seria esse, mas a prática está ligada a isso, né? As estratégias. Uma coisa importante é que dentro do movimento carismático, nós vemos várias ondas acontecendo. Só que essas ondas, elas não são tão exatas assim. Elas não são, mais uma vez, preto no branco. Elas são mais complexas. Então, quando você tem a terceira onda, você tem uma terceira onda que vai variar do que foi, se foi mais cura, se foi batalha espiritual, se foi movimento apostólico. Mas o grande ponto dessa terceira onda é que muitos dentro do movimento carismático, eles começaram a discordar entre si. Então, você tem Kathryn Kuhlman, ela indo para um lado, você tem David Pong-Chu indo para o outro, e nem todos abraçaram essa questão da batalha espiritual. Não tanto porque eles desacreditam dos demônios, mas porque o movimento em si começou a ganhar um corpo, como alguns movimentos da Neuza Itioca, por exemplo, eles começaram a ganhar um corpo e uma forma de atuação muito cheio de especulações. Então, para fundar uma igreja numa localização, eu teria que marchar, tirar o demônio territorial dali. Demais. E você percebe que isso não é uma prática neotestamentária. Isso é uma prática perigosa, é uma prática mística. Então, assim, ó, tem carismáticos fazendo uma defesa aqui. Eu não sou carismático, fazendo uma defesa ao lado continuista que abraça algo desse tipo. Nem todos que falam de batalha espiritual falam de batalha espiritual dentro de um movimento chamado Movimento de Batalha Espiritual, que aí foi encabeçado por grandes figuras, como a Neuza Itioca, por exemplo. Nem todos, porque há esse problema de especulação. Batalha espiritual é lutar contra o pecado e ter fé em Cristo Jesus. Amém. É Amém. Eu sou arquiteta. É que a gente já leu essa pergunta antes. É pecado eu fazer um projeto num quarto de motel? Deixa essa com o Pedro. A pergunta é, sempre que a gente é convidado para fazer algum serviço, eu vou estar produzindo algo mal com isso? Eu tô construindo uma coisa que é ruim? O motel é uma coisa ruim? É algo que um cristão pode produzir algo bom através de criar arquitetura para quarto de motel? Aí depende como essa pessoa vai enxergar o que é o motel. Se ela acha uma coisa neutra, que vai ser usada de forma boa ou de forma ruim, ou se ela acha que é algo intrinsecamente ruim. Não, o motel é um lugar de prostituição, de traição, adultério e tal, então é ruim. O cristão não deve se envolver com isso não. Ou não, é um quarto. E o que as pessoas fazem no quarto, aí é da conta de cada um. Concordo com o Iago. Eu acho que essas questões de você fazer um produto ou um serviço, e tem vários exemplos, né? Vou fazer um bolo para um casamento, que é o casamento não sei o quê, vou bater foto de alguma coisa, vai servir para, enfim. Advogado, né? tem muito isso, né? Se eu puder usar esse conceito de paz, né, com a sua consciência cristã, que você pode até estar enganado nela, mas pelo menos você tem que respeitar aquilo que você acha como valor, né? Se o motel é ruim, se aquele casamento é ruim. Eu acho que essa é uma área de liberdade, quando nós temos questões como o motel pode ser usado para coisa ruim ou boa, isso aqui pode ser para coisa ruim ou boa. Então, quando a coisa em si não é pecaminosa por essência, você tem a liberdade de decidir fazer ou não fazer, né? E ninguém vai lhe julgar ou não deveria lhe julgar por fazer ou por não fazer. Isso é seu, né? Então vá naquilo que te deixa tranquilo diante de Deus. Eu acho que isso é um assunto importante porque ele mexe com a nossa relação ética e a relação daquilo que nós podemos controlar ou não. Isso é mais complexo. Então, a ética bíblica ela não é relativista. Existem coisas certas e erradas e esses padrões são objetivos na escritura. Só que existem coisas que, para Paulo, a ética ela vai se tornar bem mais complexa, porque por mais que a ética cristã seja objetiva, ela também tem sensibilidades contextuais em certos assuntos. E Paulo deixa isso muito claro. Com o judeu, eu me portei como judeu. Obviamente que Paulo estava se portando naquilo que era ponto comum para judeu e para gentil. Não é que ele pecava, né, pra ser igual. Pecava. Pros prostitutos ou me fiz prostituta. Não é, porque para os judeus ele tinha um ponto comum, que era o ponto gentil, e ele estava andando entre os dois ali. Só que existem certas áreas, como a área da comida sacrificada no Novo Testamento e outras coisas mais complexas. Meu ponto é que tem certas coisas que na nossa ética, o nosso fazer ali, pontual, vai ser para glorificar a Deus, e certas coisas nós não vamos controlar. Claro que eu estou
somando isso com o que eles falaram. E às vezes eu vejo isso muito dentro da questão da cirurgia plástica, por exemplo. Minha esposa, ela gosta muito dessa área de cirurgia e sempre há aquele ar de fazer a cirurgia nos outros, de fazer né? a cirurgia, Então, exatamente. só pra deixar claro, né? Parece que tua mulher tá toda recalcitrada, sei lá. De fazer cirurgia plástica. Não seria um problema, só deixar... Então, o meu ponto Eu tô tentando me explicar a pior coisa, né? Pra não ficar mal, né? Eu digo que não seria um problema, não porque ela precise. Eu tô querendo... Bruno, cheira, Bruno! Existe um preconceito pra quem trabalha com isso. Ah, mas a pessoa que tá fazendo a cirurgia plástica, sei lá, ela tá com a vaidade, ela tem uma crise de vaidade, uma crise... Só que o cirurgião plástico, o papel dele ali, principal, dentro de um contexto apropriado de paz da consciência, é trazer a ordem por meio daquilo que vai estabelecer uma ordem em termos de beleza pra aquela pessoa que tá sofrendo a cirurgia, que vai fazer com que a função dela dentro da sociedade se torne uma função mais prazerosa pra ela, em termos de beleza. Por exemplo, alguém tem algo desconfigurado na face ou algo assim, e ela se sente que ela, ao cumprir a sua função, ela não consegue fazer aquilo bem. E ela já andou por vários tipos de tratamento e tal, e ela não consegue viver bem e fazer a sua função. Quando ela vai para um cirurgião plástico, o papel dele é estabelecimento dessa ordem para essa pessoa, para ela exercer a função dela bem. Essa pessoa, ela é vaidosa, mas o cirurgião plástico, ele não tá ali para controlar todos os efeitos daquilo que ele vai fazer. Sim. Da mesma forma nas profissões, o cara não vai controlar uma arquitetura dentro de um motel, ele não vai controlar o que vai acontecer ali. O papel dele principal é fazer aquilo para a glória de Deus, porque tem certas coisas que ele não vai controlar. Agora, existe essa sensibilidade da paz, que o Pedro falou, e essa sensibilidade contextual da consciência e também do local. O meu ponto é, a ética cristã, ela não é tão simples na sua aplicação como muitas vezes a gente quer. Ela não é, isso é pecado ou não? Isso é isso ou não? É por isso que nós temos o livro de Provérbios. Caixinha do Instagram é só isso, né? É pecado pintar a parede de vermelho? E eu vou dizer mais, eu entendo muito as pessoas que estão entrando na fé e têm essa dúvida. Sim. O problema é que a maioria tem muitos anos na fé. E isso é preocupante porque mostra uma deficiência ética absurda. E essa deficiência ética, ela é constrangedora. A nossa ética, ela é muito legalista às vezes. Isso é um problema. Um cozinheiro cristão fazendo uma picanha ao passado, ele pode estar dando prazer e glória ao Senhor com alguém que come aquela comida e glorifica a Deus, como ele pode estar dando a última entupida de artéria e alguém que vai morrer. Não é? E a responsabilidade não é dele como cozinheiro. Às vezes você é garçom, às vezes você é nutricionista. Então, se eu sou um nutricionista e alguém chega pra mim, meu objetivo é dar saúde. Agora, se eu sou um garçom e o cara gordo, obeso, tá à beira da morte por infarto e pede uma picanha, eu não sou o cara que vai negar a picanha pro cara que chega no meu restaurante. Então, a gente tem que saber, às vezes, qual é a nossa função como profissionais. Às vezes, você é só um garçom. Às vezes o psicólogo é isso, e a gente tem dificuldade de interpretar bem o que é psicologia, né? Às vezes a psicologia é mais garçom que nutricionista. Às vezes o cara tá ali pra fornecer bem-estar psicológico. E um psicólogo cristão nem sempre vai ser um evangelista. O cara chega lá com os pressupostos dele, com a crença dele, com a fé dele, ou com a ausência de fé dele, e um psicólogo nem sempre é um evangelista dentro daquele consultório. Ele é um garçom. Eu quero me sentir bem, eu tô me sentindo mal, tô triste, tô com crise de ansiedade. Nem sempre o psicólogo ele vai ser o nutricionista, às vezes ele devia ser crente, devia se arrepender de seus pecados e encontrar Cristo Jesus. Às vezes ele é só o cara que vai dizer, não, vamos ver aqui dentro da tua cosmovisão, dentro do teu estilo de vida, como é que você pode ser mais funcional? Como é que você pode se sentir melhor? Claro, às vezes há oportunidades para aprontar para coisas que podem ser uma ótima preparação para o evangelismo. Mostrar pra pessoa que ela tem que ser menos autocentrada, ela tem que viver menos baseado nos próprios vontades, interesses, se apresenta um tipo de autotranscendência. Então existem coisas na psicologia que podem se tornar bons instrumentos para tirar a pessoa daquele autoaprisionamento para poder olhar para o mundo para fora, e às vezes isso é bom para que haja um evangelismo depois. Mas muitos psicólogos falam assim comigo, Iago, eu vou lá, o cara chega cheio de problema, eu quero tanto pregar o evangelho pra ele. Você não é o nutricionista naquela hora. Naquela hora você é o garçom. Se eu tô num restaurante, gordo, meio barrigudo, eu peço uma picanha e o garçom diz, não, então barriga aí, mano. Pelo amor de Deus, eu tô fazendo dieta. Pô, esse cara não tá cumprindo bem a função dele, entendeu? Agora, se o nutricionista diz isso, ele tá cumprindo a função dele. E às vezes a gente tem que entender qual é o nosso momento ali. Se a gente tá sendo nutricionista ou garçom. O Guilherme tocou num ponto aqui que você vê que uma pergunta dessa parece simples, besta, mas ela traz muitas respostas e muitas reflexões de que a nossa ética cristã, ela é muito pobre e realmente ela é muito legalista, porque a gente gosta de ter aquele certo tipo de facilidade e conforto de dizer isso é pecado e isso não é. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Em vez de buscar no Novo Testamento, e aí na relação com o Antigo Testamento também, de construir os nossos princípios e de como nós vamos agir em determinados contextos que são diferentes, culturas que são diferentes. A gente prefere, porque nós somos preguiçosos e o legalismo é um descanso do preguiçoso, porque é muito mais fácil você ter a ideia de que isso aqui é o que o crente não pode, isso aqui é o que o crente pode em qualquer circunstância, né? Tudo, por favor, você marca essa frase, o legalismo é o descanso do preguiçoso. Isso é incrível. Certo? Você marque aí que, ó, sabedoria aqui. Perdi. Desculpa, cara, que pontuou a sua frase. Sim, vou começar.
Então a gente precisa mais de Bíblia, de ir pro Novo Testamento e de entender que existem situações que não são fáceis de resolver e existem julgamentos e que a gente deve parar, pensar e analisar muito mais do que ficar lendo as pessoas e os atos das pessoas por meio das regras que a gente tem, das listas que a gente tem, que às vezes nem são bíblicas, né? Às vezes nem passam pelas escrituras. Se esforce mais aí para construir o que pode e o que não pode, e até quebre nessa ideia de que viver pelo que pode e o que não pode. Não que você não vai ser santo, seja santo, mas passe por uma santidade mais crítica da Bíblia, assim, no sentido de você ler a Bíblia, fazer a sua crítica a partir do texto bíblico da realidade. Então vá por esse caminho aí. O cristão pode ser fisiculturista? A gente acabou de falar, não pode, mete o pode, não pode. Eu não tenho nenhum problema em você aperfeiçoar seu corpo. Eu acho que é saudável, é bom. Eu sou um gordo preguiçoso, então eu vou criticar o cara que tá se exercitando, cuidando da saúde dele, ficando mais forte. Aí o cara fica mais bonito, se sente bem com o corpo que, sabe? Nós também somos nossos corpos. E cuidar do nosso corpo também é uma coisa que glorifica o nome de Deus. Não é errado, eu quero ficar com o corpo mais bonito. Aí você tá dando amor pra sua esposa, né? Você acha que você ama mais a sua esposa ficando bonito ou ficando um barrigudo feio, destruído? Sem energia, sabe? Você acha que ama mais seus filhos tendo força física pra protegê-los, pra cuidar deles, sendo talvez um modelo até de força ali de cuidado, ou sendo um cara que não consegue botar um filho no braço pra subir a escada se der um problema no elevador, entendeu? Ter qualidade, se aperfeiçoar é uma coisa boa. Ah, mas eu quero levar isso ao nível extremo, eu quero levar meu corpo ao limite, você, sabe? Aí você entra no nível do fisiculturismo mesmo, né? Aí você vai fazer uma suplementação hormonal, esse negócio todo. Por si só, também não vejo mal. Infelizmente, o pecado entremeia tudo. Então, pode existir muita vaidade envolvida, pode existir uma visão errada do reino, talvez um mau uso do tempo. Há questões que podem estar atreladas a qualquer outra coisa. Pode ser fisiculturismo, videogame, futebol. Você olha pra isso como você olharia pra qualquer outra coisa. Tudo aquilo que é de alta performance, às vezes tem muita coisa envolvida ali. O cara quer ser fisiculturista, o cara que quer ser gamer profissional, o cara que quer ser jogador de futebol, quer ser, sabe? Essas coisas que envolvem alta performance, tem que sempre tomar cuidado porque tem um tempo muito grande envolvido naquilo. Tem um tipo de cultura que te toma quase por completo, né? Então tem que tomar todos esses tipos de cuidado. Por si só, eu não veria mal. Eu veria mal em competir. Aí já, não sei se é fraqueza minha, mas a ideia de ter o cara lá, de tanguinha, praticamente de fio dental, expondo o próprio corpo pra muita gente, né? Não é um ambiente só com homens ou só com juízes ou uma coisa assim. Tem muito espetáculo em volta, né? É um espetáculo do próprio corpo, né? Ah, mas é só musculatura, não é nada sensual, não sei o quê. Não é nada sensual, mais ou menos, né? Você tá ali expondo a grandeza, né? O avanço de onde você chegou com o seu corpo. É tipo ser Miss Bumbum crente, tá ligado? É tipo, eu sou crente e sou modelo de lingerie. Eu veria mal do mesmo jeito, entendeu? Então quer dizer que o crente não pode assumir certas profissões. Eu acho que é. Eu vou por esse lado um pouco, mas eu penso que no final da sua fala, eu entendo que talvez exista um ambiente, que eu tô falando do fisiculturismo, eu tô falando das pessoas que fazem. Sim. O fisiculturismo como um esporte e a apresentação do desenvolvimento corporal e dos músculos, eu vejo como arte. Sim. E eu entendo que não dá pra igualar a um Miss Bumbum da vida, porque eu nunca me imaginei falando essa palavra, mas não dá pra igualar porque eu penso que que é o fisiculturismo, é algo bem batido, é algo já uma profissão enraizada, é algo que tem um objetivo. E o objetivo não é sensual, como o objetivo do Miss Bumbum é sensual. Sim. Então eu entendo que a nudez e a exposição de algo do seu corpo, ela não é também assim, em alguns casos, preto no branco. Por exemplo, eu não vou sair nu por aí. Mas existem ambientes que tirar a camisa faz sentido, como é o caso de uma praia. Sim. Mas dentro da igreja não faz. É por isso que eu entendo que o uso do véu por parte de Paulo em 1 Coríntios, ele tá dizendo assim, botem o véu vocês mulheres dentro da igreja, isso dentro daquele contexto. Porque o cabelo da mulher, e ele vai falar da glória, poderia chamar a atenção na hora de um culto. Eu não entendo que, eu vou um pouquinho diferente em algumas interpretações, mas o meu ponto para resumir seria esse. Por que a mulher deveria colocar o véu ali? Eu entendo que há uma glória na mulher que é mais do que a do homem, que para Paulo ele vai dizer assim, uma glória a mais ali dentro do contexto. Que glória a mais é essa? Era algo nela, porque ele vai mandar colocar um véu, então ele tá dizendo assim, existe uma glória em você, nas mulheres, que não existe no homem. Então coloque o véu para poder não chamar atenção na hora do culto. Então no culto, aquela exposição naquela cultura do cabelo, poderia ser uma exposição à beleza que ia tirar a atenção do que a mulher estava falando para a forma que ela estava vestida. Então o que eu aprendo e um princípio que eu posso tirar? É que certas exposições de si vai depender do contexto para determinar se é apropriado ou inapropriado. E eu não vejo no fisiculturismo, claro, como eu falei, no esporte, eu não vejo uma mera exposição da nudez. Eu vejo um esporte já bem fundamentado. E aí, para terminar minha fala, dentro do primeiro século, nós temos os grandes corredores. Paulo fala, a 1 Timóteo, ele vai dizer assim, olha, o atleta e tal. E aquela palavra atleta, ela refere-se especificamente àqueles corredores que usavam sungas. Ele usa a mesma linguagem em Hebreus 12, pra falar que a gente tem que tirar o peso, que a ideia ali é de correr pelado mesmo. Perfeito.
Perfeito. E a palavra disciplina dentro do Novo Testamento é a ideia de se tornar despido. Sim. Uma ideia de mostrar em você qual é a falta do seu corpo para poder aquilo ser trabalhado. Então, assim, dentro do Novo Testamento, Paulo fala como esporte, como exemplo. E eu não encontro uma censura dele colocando. É claro que eu não posso puxar muito isso que eu tô falando, uma implicação muito forte. Mas o meu ponto para resumir é esse. Certas exposições do corpo, dependendo do contexto, aquilo não necessariamente é inapropriado. E eu não vejo no fisiculturismo, como profissão, uma mera exposição. É tanto que quando você olha de fora, claro, quem não tiver problemas dentro do seu próprio coração, em certos sentidos mais pervertidos, mais um profissional, vai envolver coisas de pecado por do nosso coração, mas a profissão em si olha como esse cara foi além do normal. Olha como esse cara foi além de um comum. Algo extraordinário está acontecendo aqui. E aí ele ganha um Mr. Olympia da vida, como foi o caso do Sebum, que ganhou no Classic Physique. O cara entende fisiculturismo. O cara entende. Eu acho que eu consigo concordar com cada linha da tua percepção teológica. Eu talvez tenha divergências na aplicação disso no fisiculturismo em si. Claro. E isso mostra já que é uma área que, de novo, cinza. O membro da minha igreja é fisiculturista. Eu não vou perseguir o cara, entendeu? E dizer, não, mas você tá mostrando sua nudez, eu ia expor minhas percepções e tal, pra analisar o coração dele e tal. Se o cara achar que não, pastor, eu acho que eu não vejo mal, então usa os teus argumentos. Não seria um cara que seria ostracizado da vida da comunidade, uma coisa assim, entendeu? Porque existe uma zona ali de discordância possível, eu acho. Eu ainda acho que a gente despreza a modéstia quando aplicada aos homens. Sim. Porque a gente é homem, então a gente é só um cara com a perna. Qual é o problema do cara com a perna? Mas tem muitas mulheres que interpretam isso e veem isso como uma coisa imoral mesmo. Eu já tive que aconselhar mulheres com problemas com, sei lá, com as calças dos homens na igreja, assim. Não com as calças apertadas mostrando tudo e tal, a gente olha pra aquilo ali, fica desejando, as coisas assim. Não, então, isso dentro da igreja. Não, mas não então só assim. O que eu quero dizer com isso não é só que é dentro da igreja. Que a nudez masculina, a gente diz, o homem é muito visual, a mulher não. Ok, eu entendo que geralmente existe um padrão. Mas mulheres também são visuais. E a exposição do corpo masculino também pode ser inadequada porque é uma exposição do corpo masculino. E aquilo é uma coisa que também é desejável para as mulheres, né? Que olham para aquilo e tal. Então a mulher que se vira e não olhe. Mas eu não sei se expor aquilo que o outro deveria olhar. Mas aí sim, são os detalhes e os entremeios da discussão ética, que envolveriam isso. Essa prática aí do não condenar como pastor é importante porque eu concordo aqui com muito que vocês disseram. Eu não gosto da exposição do corpo particularmente, mas eu também não teria essa prática de condenar como pare de fazer, né, isso é pecado, porque eu entendo que, diferente de um Miss alguma coisa, o fisiculturismo não tem esse chama pela sensualidade e pela beleza do corpo, né? É muito cinza isso. Eu acho que nós estamos olhando como homem. Não, eu acho que não, porque por mais que eu não gosto, eu não gosto, eu não faria, não recomendaria ninguém fazer, mas você percebe que o objetivo é como uma construção dos músculos aconteceu. Então, se eu pegasse só a exposição do corpo, eu teria que proibir o polo aquático, por exemplo, porque os caras estão de sunga. Eu teria que proibir a ginástica, qualquer tipo de ginástica, porque as roupas expõem muito o corpo, sendo que ali o objetivo não é a sensualidade, não é um chama para as curvas do corpo, para a beleza do corpo. Enfim, mas é uma área que eu acho que a gente não pode bater com muita força, se nós somos pastores, de dizer, na minha igreja aqui, o fisiculturista vai ser disciplinado, né? Não teria essa posição. Um pequeno parênteses aqui. Vocês lembram das Olimpíadas agora, né? Teve tipo um polêmica envolvendo o uniforme feminino. Eu acompanhei por cima, assim. Tinha um grupo de, acho que era de vôlei de praia, algo assim, que o traje natural era tipo fio dental, e elas foram tipo como se um sunga, assim, que cobria um pouco mais. E foi uma polêmica. As mulheres foram, tipo, penalizadas pelo Comitê Olímpico. Era só cobrir um pouco mais. E o Comitê Olímpico penalizou. Isso virou uma polêmica no Twitter na época das Olimpíadas, dizendo qual é a função de ter que usar fio dental. Não é? Se não for expor o corpo e tal. E aí houve um debate ético interessante ali, que a gente também pode ter, né? Será que às vezes precisa... Então, eu acho que isso aplica muito ao próprio fisiculturismo, porque você vai ter alguns que eles vão sacrificar talvez algum músculo mais pra cá, pra colocar algo um pouquinho maior. E nem toda categoria do fisiculturismo necessariamente é uma exposição completa dessa parte. Às vezes... Tudo que eu vi era só um fio dental estranho. Pois é, porque você vê a categoria Open, né? Que é os caras... Eu não sei o nome de nada. Eu então... só vejo o que aparece no Twitter. Então você imagina... E nos cortes de podcast Ele tá fazendo fisiculturismo aqui. Eu me desgarrei nessa... Não, eu e o Popolão, a gente tá lutando tá treinando pra lutar. A gente vai um dia sair na mão. Então assim, ó, existe uma categoria Open, cara, que é uns caras fora do comum. Eu não vejo como alguém no comum do nosso dia a dia, uma mulher olhar, só se ela for procurar, ela for ali, que é uma categoria Open. É uma categoria que o cara tem 5, 10...
absurdos. Isso eu tô O falando quê? da 5, 10? 5, 10 homens absurdos Ah, entendi. do Open. Você não tem trilhões desses porque eles são especiais nesse sentido Entendi. corporal. São super do super. E isso eu tô olhando como profissão. Agora você vai encontrar na rua um cara forte. E elas vão olhar da mesma forma. Isso não é culpa do fisiculturismo, esse é o meu ponto, entendeu? Então há esse contexto onde alguns sacrificam mais. Esse ponto da sensibilidade pastoral, de eu não vou condenar, mas eu vou orientar. E talvez eu diga assim, cuidado com tal foto que você vai postar. Cuidado com como você usa as suas redes sociais na hora da sua preparação. Como você se porta como cristão é o seu maior desafio. Isso não é pecado. Mas lembre-se, a nossa disputa como cristão não é só não fazer o que não é pecado. É missional. E por ser missional, vai além de mero pode ou não pode. É como eu posso ser um agente transformador naquele local da melhor forma possível. E isso vai exigir uma acessibilidade mais absurda ainda. Cara, tu falou uma parada agora que eu tô imaginando na prática. Eu tô imaginando já algo bacafuá, fuzuê, confusão. Tem um fisiculturista na igreja, rede social. Aí o cara tem só as fotos sem camisa lá. O abdômen trincado, o peitoral, os braços gigantes. Aí as irmãs da igreja que adicionam o irmão na rede social, sei lá. Só os maridos proibindo as esposas de seguir. Cara, na prática isso Então, agora sim. Deus manda os fisiculturistas pra igreja do Guilherme. Então nesse ponto aí, eu ia orientar. Complicado isso aí, né? Então, mas se a gente for tentar ir por esse Complicado, lado... quer dizer assim, é trabalhoso Claro. lidar com isso, né? Mas e aí é que você falou, como é uma área cinzenta e complexa, se a gente tratar muito no preto e no branco, a gente vai terminar no legalismo, que o Pedro falou. Sim. É um descanso, né? Que você falou perfeitamente. Só proibir, Quer dizer, proíbe e acabou. porque é mais fácil. Só que Paulo não tratou as coisas assim. Paulo entrou na complexidade de 1 Coríntios. Se chegar numa casa, não pergunta do que é a comida. No templo já não come, porque o problema tá no templo, entendeu? Então, há complexidades ali que Paulo vai lidar. Enfim. Eu gosto do que o Carson fala. Ele diz, complexifique. A gente gosta de simplificar, né? Não, tem que simplificar e tal. Esse raciocínio tá muito simples. Tem que complexificar isso aí. Perfeito. Eu acho que é isso. Às vezes falta a gente complexificar coisas que não são tão fáceis assim. É isso. Esse é o vídeo de hoje nos Pastores Respondem. Você nunca imaginou que uma pergunta sobre quarto de motel e fisiculturismo geraria tantas reflexões éticas e teológicas sobre a palavra de Deus, mas esse é o nosso programinha Chuchu Beleza. E a gente solta aqui de vez em quando o 2 Dedos de Teologia. Não deixe de se inscrever no canal, assinar as notificações. Você encontra Pedro Pamplona e Guilherme Nunes tanto no YouTube como no Instagram. Siga-nos nas suas redes sociais também. O Guilherme e o Pamplona tem canais no YouTube. Postam muito vídeo de vez em quando. Então, valeu. Até a próxima. Você pode dar tchau também, depois de mim. Esqueci. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Não, mas o Tule sempre passa essas coisas. Viu? É Tule, deixa a gente Deixa a gente mais sério. Como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai botar uma máscara de tristeza no nosso rosto.